A gente abre esse bloco aqui do Bem da Terra falando que a Mosaic Fertilizantes vai investir cerca de 400 milhões de reais em uma nova unidade de mistura em Tocantins. Com foco no crescimento estratégico e fortalecimento no Brasil, o empreendimento mira a região do Matopiba. O local deve entrar em operação no ano de 2025, empregando cerca de 200 pessoas. Vamos falar ao vivo com o vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes, o Eduardo Monteiro. Oi, Eduardo, muito bom dia. Prazer mais uma vez aí estarmos juntos nessa oportunidade de entrevista. E muito interessante, né? Esse grande investimento que vocês já começaram a iniciar as operações, né, nesse projeto bastante ousado ali na região do Matopiba, que é muito estratégica para o potencial e desenvolvimento agrícola do nosso país. Como que ela deve, então, qual é o passo que a gente está atualmente, né, e como é que deve se desdobrar todo esse projeto? Bom dia. Bem, em primeiro lugar, bom dia, Renata, a você e a todos os teus telespectadores. Um prazer estar falando aqui do nosso projeto grandioso que estamos fazendo lá no Tocantins. Conforme você colocou, trata-se aí de uma grande fronteira agrícola do Brasil. Ele vai atender, esse projeto visa atender não apenas o Tocantins, mas os estados que estão ao seu redor ali, o Maranhão, o Piauí, a Bahia, e a gente pretende atingir até a região ali do Vale do Araguaia, podendo em alguns momentos chegarmos também ao norte do estado de Goiás. Essa é uma região promissora dentro do cenário brasileiro de fertilizantes. A gente fala ali que é uma região que consome aproximadamente 20% do mercado brasileiro, mas mais importante, Renata, ela tem uma taxa de crescimento muito vigorosa acima da média brasileira. Enquanto o mercado brasileiro cresce numa média muito boa, de 3% ao ano, aquela região tem uma média histórica superior, de 4% a 5% ao ano. Então, ali é uma grande fronteira agrícola e a Mosaic se coloca nesse cenário estratégico, cenário promissor, como consolidando a nossa posição de líder de mercado, não apenas no Brasil, mas agora naquela região. A gente vai fazer uma operação muito eficiente, totalmente integrada. A nossa operação ela vai ser instalada em Palmirante. A Palmirante fica a mais ou menos 1.000 quilômetros de São Luís. Então vai ser uma planta interligada via ferrovia, projeto muito bonito que a gente fez com a VLI, com a COP, onde nós teremos preferência de atracação dos navios de fertilizantes chegando em São Luís, colocamos a carga na ferrovia e ele desce mais de 1.000 quilômetros até esse importante polo logístico que vai receber grãos e agora teremos a opção de expedir fertilizantes. Conforme você colocou, o investimento que a gente pretende concluir ali em 2025, mas a gente já começa a operar desde agora. A gente pretende utilizar as instalações da COP, então no primeiro ano a gente pretende começar já a expedir aproximadamente 100 mil toneladas, no segundo ano 150 mil toneladas, e em 2025, quando a gente planeja que o projeto esteja concluído, a gente já vai saltar para 500, 600 mil toneladas e gradativamente vamos buscar a capacidade máxima. A gente está fazendo um projeto ali para 1 milhão de toneladas, com capacidade de armazenagem de 100 mil toneladas. Hoje a Mosaic já atende aquela região, a gente está ali em São Luís, mas agora a gente vai estar ali no grande polo produtor. E a gente vai continuar operando com a nossa planta de São Luís, numa capacidade bem menor, hoje a gente faz 300, 350 mil toneladas ali, com a possibilidade de tornar viável o nosso plano de expansão, atingindo até 1 milhão de toneladas adicional em 2028, Renato. Muito bom, era justamente esse volume, né, essa capacidade, que seria a minha próxima questão, você já acabou colocando, dividindo aqui com a nossa audiência, porque é importante a gente saber qual é o tamanho, né, dessa capacidade quando começa a operar e até onde pode chegar, que você colocou aí 1 milhão, muito bom. E, de fato, né, isso mostra toda a questão que a gente vem observando de taxa de crescimento do agro, do PIB do nosso setor também estimado para esse ano. Algumas consultorias até falam em crescimento do PIB do agro para esse ano em 7%, 8%. Vem, digamos, em alinhamento, né, em concordância com o que vem acontecendo no setor, Eduardo? Olha, Renata, a gente passou um ano de 2022 um pouco atípico. A gente teve a eclosão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Isso fez com que os fertilizantes atingissem a sua máxima de preços ali em abril, maio.
E essa máxima de preços, uma série, se você colocar na curva do tempo, foi o maior preço de fertilizante, seguramente dentro de uma curva de 15 anos. Então, essa subida, essa arrefecida de preço, ela reduziu um pouco a demanda. Então, o mercado brasileiro, que vinha de crescimentos constantes, ele fechou 2021 com aproximadamente ali 46 milhões de toneladas. A gente vislumbra que 2022 a gente vai ter um mercado ali de 41,5, 42 milhões de toneladas. Uma pequena redução, impulsionada principalmente pelo preço. Mas mais importante, essa redução ela foi viabilizada porque o agricultor, como vinha de anos fantásticos, ele tinha poupança no solo. A melhor poupança para você colocar nutriente é o solo, quando você fala de fósforo e potássio. E o agricultor usou essa poupança, e essa poupança foi utilizada com a safra recorde que a gente está para anunciar aqui no Brasil, de grãos, a gente se tornando aqui o maior exportador mundial de milho, e consolidando a nossa posição de liderança no cenário mundial de exportações de soja. Então, isso faz com que a gente tenha um cenário bastante promissor para esse ano especificamente, aonde a gente vislumbra não apenas a recuperação com a reposição daquela poupança do solo, mas também impulsionada por uma relação muito favorável de troca, Renato. O agricultor brasileiro pensa em relação de troca. E como os preços de fertilizantes, eu disse a você, atingiu picos em abril e maio, gradativamente esses preços foram se reduziram bastante ao longo do último trimestre do ano passado, e a gente agora começa a navegar numa fase de estabilização. A gente observou, inclusive, uma pequena recuperação dos fosfatados, o potássio ele começou a querer estabilizar, a gente ainda observa aí pequenas reduções ao longo desses últimos dias, mas o mais importante, a relação de troca que chegou a bater, isso é uma média Brasil, acima de 30 sacos de soja por tonelada de fertilizantes, atualmente a gente está perto de 19, 20, que é a menor série histórica quando a gente compara com os últimos 18, 19 meses. E isso fez com que o agricultor viesse de novo às compras. O mercado brasileiro esse ano, que a gente já pretende expedir, a gente estima, que não existe estatística oficial, que o mercado já deve ter rodado algo em torno de 45% a 50% de tudo que a gente planeja expedir, o mercado já rodou. E já rodou impulsionado por quê? Por uma ótima relação de troca, por esse cenário promissor de commodities no próximo ano, atrelado também a essa situação de reposição de nutriente no solo. O agricultor brasileiro vem trabalhando de forma muito eficiente. Muito bom, Eduardo, você colocar todo esse cenário, esse panorama. A gente vem divulgando muito aí, sobretudo a notícia, né, de que Brasil, esse ano, com certeza, se tudo caminhar conforme tem o planejamento e as estimativas, vamos nos tornar aí o maior exportador mundial do milho, ou seja, já alcançamos isso com a soja, algumas safras, agora com milho também, há uma grande expectativa passando o líder, que é os Estados Unidos, e todo esse movimento que vem aí por meio de tecnologia, avanço, trabalho dos produtores, a questão realmente de rentabilidade, mas sempre ligada aí a esse custo de produção. E aí eu gostaria de perguntar a você realmente a questão também, que você até colocou aqui, mais externa, né? O cenário mundial que a gente vem acompanhando e, claro, como é que isso ainda continua a impactar? Porque, como você bem colocou, abril ali a gente teve, sobretudo do ano passado, uma elevação muito significativa de preços, você trouxe até a relação de troca, antes era 30 ali, comparando a soja, agora cerca de 19, 20. No começo do ano a gente trouxe, né, sempre a gente noticia o índice ali de compra, né, está favorável ou não ao produtor, e eu me lembro que a gente noticiou aqui em janeiro que tinha caído mesmo, de fato estava bastante favorável. Você colocou que esse ritmo, então, deve continuar de estabilidade. E isso decorre mesmo em função que ainda a gente tem dessa guerra, né, que já passa de um ano e ainda sem sinais claros de cessar fogo, Eduardo. Olha, Renata, sua pergunta é ótima no contexto em que a gente pode falar um pouquinho sobre perspectivas, né? Tirando o cenário da guerra, aonde é um contexto que nós não temos total controle da situação, mas eu diria para você que o ano passado mostrou que é possível a gente trabalhar nesse cenário sem comprometer o abastecimento.
A indústria brasileira fez um ótimo trabalho no sentido de encontrar alternativas e mesmo porque a própria região conflituosa ela continua expedindo. Ela expediu numa menor escala, mas expediu. Então vamos assumir que não teremos uma mudança de cenário é, 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 expressivo nesse contexto. E aí a gente vai para uma análise simples de oferta e demanda. E aí, Renata, como no Brasil, cuja demanda o ano passado a gente estima que caiu 10%, em outros países do mundo, cuja agricultura ela é feita sob características climáticas diferentes, clima temperado, características de solo distintas, que permitem uma redução maior de demanda, a gente teve forte redução de demanda nos países do hemisfério norte. Eu vou te dar um exemplo dos Estados Unidos, cuja demanda caiu aproximadamente 40%. Então, a demanda americana, este mês de março é um mês decisivo para que essa demanda se materialize, e começando com os nossos colegas da América do Norte, a gente estima que, no mínimo, é um cenário conservador, tá, Renata? A gente estima um aumento de demanda perto de 20%. E a gente não está partindo da premissa que vai recuperar tudo que reduziu o ano passado, mas só esses 20% per si já é um cenário muito positivo. Além disso, a gente pega uma situação envolvendo a China, que é um grande produtor mundial, que é um grande consumidor mundial, e a China, dentro desse contexto de reabertura da sua economia aí, com a revisão da questão do Covid-0, a China nunca teve uma relação estoque de grãos, consumo, tão baixa. E com a volta, a retomada da atividade econômica, a gente espera que essa situação seja recomposta. Então, isso também traz um cenário positivo à agricultura brasileira, porque faz com que a gente tenha cenários positivos de preço, precificação boa, margens boas, o agricultor vai investir em tecnologia, ou seja, a gente espera que a gente observe uma retomada da demanda no hemisfério norte, em função desse cenário que eu estou colocando a você. Além disso, a gente vê a China um grande protagonista na produção mundial de fósforo, e a China passa por uma transformação. Com o advento das baterias para os carros elétricos, uma das matérias-primas utilizadas é o ácido fosfórico, que também era matéria-prima utilizada para fazer fertilizantes. No ano passado, a China produziu 1 milhão a menos de produto final, toneladas de MAP, de DAP, para redirecionar esse volume para a produção de baterias de carros elétricos. Essa é uma estimativa que a gente tem, e a gente observa que isso vem crescendo numa velocidade impressionante, uma progressão geométrica aqui, de fato. Então, são todos elementos que dizem o seguinte, Renato, olha, a gente passou um momento, o ano passado, crítico, os preços passaram por uma forte correção, só que olhando o futuro, a gente vai assistir a um choque de demanda, com a recuperação da demanda no hemisfério norte, e combinado com isso, você tem situações pontuais de oferta, como essa que eu coloquei do fósforo. Com relação a potássio, a gente não vê nenhum cenário significativo em termos de oferta, em termos de novas minas entrando, e a gente vê, sim, uma retomada importante da demanda. Então, isso faz com que a gente creia que, provavelmente, aí, a partir do segundo trimestre, a gente se defronte com um quadro de recuperação de preços. Mas o motivo pelo qual o agricultor brasileiro, sempre antenado, já procurou fazer grande parte das suas compras. Lembre-se que eu falei ali que eles compraram de 45% a 50%, se aproveitando desse cenário. E a tendência é bastante otimista nesse sentido quando você olha a precificação, Renata. Mas é claro que aqui o nível de assertividade ele é relativo. A gente trabalha com as informações disponíveis nesse momento para a nossa análise de contexto de oferta e demanda, lembrando que o agricultor é soberano na sua decisão de compra no final do dia. Muito bom, exatamente, né? O que dita e manda o mercado, de fato, é sempre, né, relação pilar, que é a oferta e a demanda. Você falou dos fosfatados, nitrogenados e potássicos também, segue a mesma tendência? Na verdade, eu falei dos fosfatados e do potássio. Potássicos e nitrogenados seguem a mesma tendência?
O nitrogenado passa por um momento de volatilidade muito intensa, Renata, em função da questão de disponibilidade de gás na Europa. A gente observou fortes correções. Os preços de fertilizantes oriundos de nitrogênio, eles já caíram esse ano aproximadamente 70%, quando comparado ao pico de preço que a gente observou lá atrás, no conflito entre abril e maio, enquanto que os fosfatados e o potássio caíram em média entre 50% e 60%. E dentro desse contexto, o nitrogenado é o elemento que apresenta maior volatilidade, Renata. Esse eu recomendo aos produtores observarem de forma precisa a sua necessidade, observarem de forma precisa o custo de produção e, paulatinamente, tomando posição na medida que se julguem confortáveis em fazer isso, observando a relação de troca. Mas, dos três elementos, é aquele cuja previsibilidade e assertividade é a mais difícil de ponderar nesse momento. Perfeito, então. Muitíssimo obrigada, viu, Eduardo? Até uma próxima oportunidade. Excelente aí cenário que você trouxe para a gente, envolvendo toda a questão aí realmente dos fertilizantes e como é que está aí a estimativa, né? Brasil e dado também todo esse cenário ainda internacional, cenário externo. Obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Excelente semana. Obrigado a você, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você e estou sempre disponível para receber aí convites para próximos contatos. Tenha uma boa semana. Obrigada, ótima semana também.